Vamos Você lá, viu o então, que a Carlos. internet fez? Nós conhecemos a Sônia agora, né? Ela entra em vários estudos nossos, né? De uma cidade próxima, mas estava lá, né? No centro espírita e agora protagonizando, Que né? Esse bacana trabalho isso, aqui né? conosco. Então, Que houve bacana. muita reunião, né? Nesse mundo virtual. E sobre essa questão do trabalho mediúnico, né? Que os médiuns ficaram apavorados aí. Nós temos que pensar que o médium está trabalhando durante o sono em desdobramento. Então, mesmo a Isso. preparação para um trabalho mediúnico que ele tem ao dormir, que ele vai trabalhar, ele está sendo utilizado sim, se essa é a Ninguém preocupação precisa, dele, né? ninguém precisa entrar em desespero porque a reunião mediúnica está suspensa. Porque o médium consciente, ele sabe se defender, ele sabe trabalhar e trabalha durante a noite. O médium novato, inexperiente, que começou a treinar a mediunidade, entrou a pandemia e ficou assim, meio que desorientado na questão, ele deve buscar ajuda com o dirigente mediúnico, o dirigente do centro, que tem o dever de atender o médium, não mediunicamente, mas orientá-lo a administrar as sensações mediúnicas, administrar a condução da própria mediunidade. E há que se considerar também, Carlos, eu ia falar lá com a Sônia e acabou escapando. Há que considerar-se também que os espíritos superiores que conduzem esses atendimentos a sofredores, eles não precisam de nós para socorrerem os espíritos. Eles só o fazem que é para a gente aprender, para treinar, porque quando for para lá, a gente vai trabalhar para atender espíritos em dificuldade. Então, a reunião mediúnica, ela é para o nosso aprendizado. A gente pensa que vai fazer caridade. A caridade, na verdade, estamos fazendo para nós mesmos, fazendo, aprendendo com esse contato. Porque o fato de não ter reunião mediúnica faz 1 ano e meio, não significa que os espíritos não continuaram sendo atendidos. Pelo contrário, continuam sendo atendidos e com mais eficiência do que nós aqui, porque aqui ainda tem as nossas deficiências, a nossa cegueira espiritual. Né? E os livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, né? Ivônia Pereira mostram isso, né? Aí é a Sim, falta do estudo, né? pois é. Você citou Manuel Filomeno de Miranda aí, pode ser considerado outro clássico. Sim, sim. Nós temos um grupo de estudo sobre ele também, né? Então, antes de passarmos para a nossa segunda rodada, está indo bem até agora, Orson? Estou gostando muito, viu? Está Estou gostando? gostando muito. Chegaram algumas perguntas aqui dos internautas, né? Algumas você já respondeu, mas só para, né, para a gente ler aqui, ó. Um falou sobre, após a volta presencial das casas espíritas, você acha que a divulgação espírita terá mudança? Você já falou sobre isso, né? Já falei sobre isso. Outro perguntou, muitas casas vão fechar, né? Você também já citou. Agora, uma outra aqui, ó. Qual a importância da casa espírita em nossa vida? Há diferença do online com a reunião presencial dentro dessa importância da casa espírita em nossas vidas? Acho que ele quer dizer de frequentar a casa ou assistir, né, as palestras online. Há diferença? A virtualidade facilitou a nossa acomodação, fisicamente falando. Facilitou a expansão da divulgação. E muito. São muitos os benefícios advindos com a virtualidade para a divulgação e comunicação espírita. Mas nada substitui a convivência. Nós somos seres sociais. De relação, né? Nós precisamos da convivência uns com os outros. Porque aqui atrás da tela, a gente é muito fácil, né? Você se comporta direitinho aqui, está tudo bem. Agora, lá na convivência, no atendimento real mesmo, né? Porque aqui ninguém vai ofender ninguém, aqui ninguém vai olhar torto para o outro, aqui a gente se comporta bonitinho, afinal de contas, todo mundo está vendo, né? Eu tenho que. Finja que é educado, pelo menos, né? Como diz o nosso amigo Isaías, finja que é educado. Então, a virtualidade facilita muito, mas nada substitui a convivência presencial. Nós precisamos muito da convivência presencial, porque é no contato um com o outro que a gente aprende, a gente vê os exemplos. Eu estou vendo o Carlos aqui, mas eu não convivo com o Carlos. Eu não sei da vida dele, ele não sabe da minha, nós temos convivência diária. Então, imagine que o mesmo acontece na casa espírita virtual. Na casa espírita presencial, nós vamos nos conhecer mais. E não é só uma questão de conhecer como que o Carlos age, como que eu ajo. Não, tem a vibração um do outro, tem Calor humano. o fator humano, a vibração, fluidicamente nos atraímos ou nos repelimos, somos convidados a vencer isso, ou nos entusiasmamos para a soma de forças. Então, a experiência virtual foi uma experiência inédita em termos de como funcionou. Ela já existia
a gente não sabia que ia ser tão importante assim. O que ela fez foi abrir o universo para nós. Agora cabe-nos viver a realidade com o que aprendemos no cotidiano, inclusive da Casa Espírita. Né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, é um instrumento. Você pode usar. De trabalho. Então, você tem a oportunidade de viver isso. O espiritismo em si não precisa das paredes erguidas e cobertas de um centro espírita. O espiritismo não é o centro espírita. O espiritismo é uma ideia, é uma lei, é uma dinâmica de entendimento. Agora, as paredes e a cobertura, o local físico existe para nos reunirmos e ali confraternizarmos, termos um espaço físico para receber pessoas que talvez não nos conheçam, nós não conheçamos, e ali vamos intercambiando sentimentos e ideias. E é isso que nos diferencia da máquina, né? Porque hoje nós conversamos com a inteligência artificial, né? Você não sabe se é uma pessoa, se é um robô que está conversando com você, e aí tem que ter essa diferença no dia a dia. Né? Exatamente. Uma outra aqui, ó. Gostaria que ele falasse dos jovens que encontram as casas espíritas fechadas. Ele já começou a falar, só para complementar. Os jovens, sempre foi um desafio o conflito de gerações, sempre foi. Na juventude de todos nós encontramos o conflito de gerações, porque os jovens têm a necessidade da autoafirmação, estão abrindo espaço, estão conquistando espaço e querem trazer o seu entusiasmo para dentro da casa. Nós, os madurões, nós temos uma tendência de segurar o entusiasmo juvenil. É uma tendência que a gente precisa vencer, porque nós vamos nos tornando gradativamente conservadores. Nós vamos perdendo a espontaneidade, vamos perdendo a criatividade. A gente, isso eu já sei, isso aí não funciona, né? Então, é uma tendência humana, né? Agora, a virtualidade, como eu disse lá atrás, ela abriu para o dirigente espírita, para a diretoria do centro, a valiosa oportunidade de abrir espaço para os jovens, porque eles entendem de tecnologia, vão se sentir úteis, porque um tempo a gente aproveitava os jovens e dizia assim, carrega aquela mesa para lá, arruma as cadeiras do centro, né? Quer dizer, não é isso que o jovem quer. O jovem quer se sentir, não que isso não seja útil, claro que é, mas o jovem quer se sentir integrado. Então, um dos grandes desafios, um dos grandes desafios do Centro Espírita é integrar os jovens, até porque todo mundo vai desencarnar um dia. Ou será que a gente pensa que vai ficar para sempre? Fisicamente, daqui a pouco, pabuf. Então, quem é que vai continuar? São os jovens. Então, eles precisam ser preparados. Eles precisam ser integrados. Agora, atualmente, com as casas suspensas, com as casas fechadas, a virtualidade também abriu um espaço muito grande. E nós temos oportunidade aqui, eu fiz isso, de convidar muitos jovens para interagir aqui nas lives. Pedir que eles coordenem a live. Pedir que eles abram a sala. Mas eles não têm segurança, eles aprendem. Eles vão cometer desvio. Não, eles aprendem, nós também tivemos que aprender um dia. Qual é o problema? Por que o medo? Então, é abrir espaço. Claro que se o jovem der uma pisada na bola, a gente vai falar com jeito, não precisa... fulano, como é que você vai fazer isso? Não é assim, né? Você vai saber como falar. Olha, não é melhor você fazer de outro jeito, pensa nisso. Ele vai saber entender. Todos nós temos um certo nível de bom senso para administrar essas diferenças do conflito de gerações. Agora, o conflito de gerações é algo inevitável, né, Carlos? A gente já sente isso, a gente sente até com os filhos isso. Com os netos, então, mais ainda, porque esses espíritos que estão nascendo agora é de uma criatividade, de uma ligeireza que a gente já não tem. Quando nós nascemos, não tinha nada do que a gente usa hoje. Agora, eles já nasceram com isso, né? Então, é outra realidade. E vamos nos adaptando, né? Vamos adaptando.